E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma leitura que eu terminei recentemente, que é de um livro de contos de terror que se chama Sacrifícios Humanos, da Maria Fernanda Ampuero. Esse livro, que foi publicado pela editora Moinhos aqui em 2022, ele é composto de 12 contos de terror, mas é um terror que não se baseia em monstrinhos, assassinatos. Tem um pouco disso, mas é um terror que reside muito mais no terror dessas relações sociais, onde a gente tem uma relação desigual de poder, né? E aí, muito nesse espírito, né, alguns contos me chamaram especial atenção. Entre eles o conto Biografia, o conto Crentes, Assobio e também o conto Invasões. Bom, no geral, são 12 contos que trabalham muito essa ideia de sacrifício, né? Seja o sacrifício da sua dignidade, seja o sacrifício da sua felicidade, da sua autonomia, o sacrifício da sua independência, ou o sacrifício de alguma relação, qualquer coisa que seja importante para você. E tudo isso dentro, como eu já havia dito, dessa lógica de dominação. Então, por exemplo, no conto Assobios, ou melhor, no conto Biografia, a gente acompanha a história de uma imigrante que está em um país não identificado. E, bom, ela está sozinha nesse país que não é o dela, sem muitas relações, sem nenhum emprego, né, sem documentos. E aí ela vai, ao longo do conto, nos mostrar como é frágil essa relação do imigrante com aquele país em que ele está, né? Como é frágil, violenta, como é cheia de inseguranças, e ela fala isso especificamente em relação a como sobreviver ao emprego, enfim. Ela fala que ninguém quer dar emprego para quem não tem documento, só que às vezes você não consegue tirar documento porque você não tem um emprego. Então é sempre esse círculo vicioso, né? Essa imigrante, ela é escritora. Então, um belo dia ela decide oferecer esse serviço de forma independente, serviço de escrita, né? Ela lança um classificado no jornal onde ela anuncia que ela escreveria a história de quem estivesse contratando ela, né? Se você tem uma história para contar, se você quer contar a história da sua vida, me contrate, que eu escrevo para você, eu encontro você e eu escrevo a sua história. Quase imediatamente ela recebe uma ligação de um cara que queria contratá-la, queria contratar esse serviço dela, só que era em um lugar muito ermo, um lugar muito estranho, e aí ela sente alguma coisa ali que ela não se sente muito bem em ir até esse lugar. Então ela pede um valor muito alto para tentar dissuadir o cara de contratar o serviço dela, só que ele nem negocia, ele decide contratar mesmo assim e diz que quer que ela esteja lá na residência dele daqui a alguns dias. Bom, ela reluta um pouco, e aqui a gente tem uma reflexão sobre, novamente, essa fragilidade do imigrante. A gente tem essa reflexão sobre ela não ter o poder de escolha, porque ela não consegue simplesmente negar esse serviço, já que ela tem uma série de coisas para pagar, ela tem aluguel para pagar, e se ela não pagar, vai morar na rua, não tem nenhuma rede de apoio, então ela tem que se submeter a esse emprego a essa oferta de emprego que ela não gostaria de aceitar. Ela vai para lá, todo aquele clima de tensão. Ela chega no local indicado, que é uma mansão muito antiga e deteriorada no meio do nada, é recebida por um senhor muito sério, muito calado, com 2 cachorros enormes à porta da mansão. E aí existe o desenrolar dessa história, né, onde ela começa a se sentir muito insegura por uma série de fatores que ela enxerga no jeito daquele homem, naquele lugar, naquela mansão. Só que ao mesmo tempo que ela quer ir embora, essa luta incessante entre o desejo de sair dali, de voltar para casa, ou o arrependimento de ter saído do seu país de origem,
e ao mesmo tempo em que ela quer ficar porque ela precisa daquele dinheiro, né? Então só aí a gente já começa a ter um pouco dessa tensão, desse sacrifício das próprias vontades para você conseguir sobreviver, para você conseguir se sustentar. Esse conto, se eu não me engano, uma parte dele está disponível para leitura como amostra do livro no site da editora Moinhos. E foi através da leitura da amostra desse conto que eu me interessei muito por esse livro, que eu fiquei com muita vontade de ler. Porque é um clima muito tenso e é uma escrita que faz você continuar querendo saber o que vai acontecer. Tem muita tensão, né? Então você se sente realmente muito imerso aqui, e todas essas discussões que vão dar a tônica de todo o restante do livro sobre sacrifícios, sobre o que vale a pena ou não fazer, e sobre situações em que a gente se submete, são muito bons mesmo. Seguido desse conto, o conto Crentes conta a história de um país que está passando por uma revolução, pelo que dá a entender aqui, uma revolução socialista, não? Uma revolta de trabalhadores, em que todos os patrões daquela cidade estão sendo mortos e torturados, as pessoas ricas estão desaparecendo, e a gente lê esse conto sob a ótica de uma criança que é de uma família rica. Né? Só que ao contrário do que a gente espera, por exemplo, se a gente falar desse tipo de enredo aqui, a gente pode ser levado a crer que a criança vai contar sobre a ótica dela como uma revolta de trabalhadores é terrível, como ricos sofrem, etc. e tal, mas não é bem assim, né? Existe um pano de fundo muito interessante dessa revolta de trabalhadores nesse país, mas eu diria que a relação de tensão aqui se dá quando não diz a religião, mas pelo que é descrito a gente consegue entender que são dois missionários mormons, estrangeiros, chegam na casa da avó dessa criança e pedem ali uma ajuda para ficar naquela casa, para se hospedarem, enfim, porque não tem para onde ir e a situação está muito tensa, né? E aí começa toda uma série de situações esquisitas que a criança vê, mas não entende o que é que está acontecendo, né? Ela não entende por que a avó dela, que odeia todo mundo, que odeia pessoas negras, ela tem uma empregada negra, essa avó, por que ela odeia tanto pessoas negras, odeia tanto pobres e tudo, por que ela não pensou duas vezes em dar um lugar para esses dois missionários ficarem, né? Ela não entende, por exemplo, por que a avó dela não deixa que a filha da empregada fique ali pela casa junto com ela, a narradora, que elas duas desenvolvem uma relação de amizade muito forte, que desemboca depois para outras situações. E aí é isso, né? São uma série de tensões e uma série de acontecimentos ali que você fica realmente assim, curioso. E aqui também temos de novo a questão do sacrifício, né? O sacrifício das vontades, porque a criança narradora ela não se identifica muito com as visões da avó, ela não se identifica muito com a forma como a avó lida com as pessoas ao redor dela, ela não consegue entender onde estão os pais dela, que são donos de fábrica, né? Ela quer saber onde estão os pais, mas não recebe notícias. É como se esses pais fossem uma espécie de sacrifício da criança nesse cenário de revolta. E os sentimentos que a narradora sente com relação a essa amiga dela. É sempre essa tensão de tentar entender o que ela está sentindo, né? Se é só amizade, o que é que faz com que ela enxergue aquela amiga de forma diferente, né? E por fim, eu gostaria de falar do conto Invasões, que esse conto eu diria que foi o que mais me chamou a atenção, né? Aqui a gente vê uma criança, né, narradora, que conta a história, aliás, não é uma criança, né, mas ela conta a história de quando antigamente ela morava em um bairro que na verdade antigamente era uma espécie de Pantanal. Tinha um terreno muito esquisito, tinha uma flora e uma fauna muito esquisitas, uns bichos muito peçonhentos por ali, mas esse terreno virou uma ocupação não, virou
um loteamento de classe média da época, eu diria que ali nos anos 60, 70. Então essa classe média, que não conseguia viver ali no centro da cidade, acabou tendo que ir para lugares mais longe, construíram um loteamento ali com casas bem, pelo que dá a entender aqui, bem aquele subúrbio estadunidense, sabe? Todas separadas, meio que bonitinhas, as ruas muito asfaltadas, enfim, uma coisa muito bonita. No entanto, essas casas sofriam sempre com infiltração, com bichos nojentos que saíam de todos os lugares, com musgo que ia crescendo ao redor das paredes, ao redor da casa, que ia atingindo tecidos, roupas, doenças que eles iam adquirindo por morar nesse bairro, vômitos, enfim, uma série de coisas que dão esse clima muito nojento, esse clima muito... Me lembrou até um pouco Junjito, né? Trabalha muito com essa coisa de nojo, enfim, você vê construções que meio imitam carne, enfim, essa coisa bem esquisita. E o pai dessa criança, ele não se incomodava de forma alguma com todos esses problemas do bairro ou do loteamento dele. Então, não tinha problema essa coisa do mofo, essa questão da doença, essa questão dos bichos. Tudo que para a criança era completamente nojento e tornava a vida dela horrível, o pai dela lidava muito bem, não tinha nenhum problema com isso, só ia lá e limpava tudo novamente. E achava que a vida ali, rodeado de pessoas que pertenciam à mesma classe social dele, que tinham o mesmo poder aquisitivo do dele, estar no meio dessa comunidade era muito bom e era aquilo que tornava tudo feliz. Até que um dia chega aliás, tem uma série de terrenos ali baldios, né? Um dia chega uma comunidade de pessoas muito pobres e se ocupam um desses terrenos que não estavam sendo utilizados. E aí essas pessoas, ao contrário dessa população de classe média, festejavam muito, né? Brincavam muito, brincavam na rua, as crianças brincavam umas com as outras, falavam muito alto, porque, enfim, eram pessoas que, apesar de não terem bens materiais, né, não terem acesso a muitas coisas, expressavam ali a sua felicidade e viviam normalmente, eram felizes e tudo. E justamente isso passou a incomodar esse bairro de classe média, essas famílias de classe média, em especial o pai da narradora. Então, um pai que não tinha nenhum problema em lidar com todos os outros problemas, todas as coisas nojentas daquele bairro que iam infestando a casa dele, passava agora a se incomodar com pessoas pobres morando perto da casa dele, fazendo barulho, crianças, os filhos dessas pessoas brincando incomodava. Ele chegava até a dizer que essas pessoas eram invasoras. Até que um dia, em uma determinada circunstância ali que aconteceu, todas essas famílias se unem para tentar acabar com essa ocupação. Então esse pai, que era muito bem relacionado ali com o poder público, consegue de alguma forma orquestrar ali uma desocupação daqueles barracos, né? Derrubar aqueles barracos e, sem se importar para onde essas pessoas iam, tanto faz. Ele só queria que aqueles invasores saíssem de perto da casa dele, saíssem da propriedade dele, né? Ele só não queria se misturar com essas pessoas. No entanto, um dos tratores que estavam derrubando esses barracos acaba pegando uma criança que tinha voltado para o barraco só para pegar uma bola que ela havia deixado, um brinquedo que ela havia deixado ali entre os escombros. Quando essa criança volta, o trator acaba pegando ela e essa criança acaba morrendo. A cena é muito trágica, né? E isso acaba desencadeando uma revolta entre esses moradores que estavam sendo expulsos daquela região. A desocupação acaba, meio que fica por ali, tipo, quando essa criança morre, eles param o serviço, deixam para lá. Esse episódio pegou muito mal, né?
causou um mal-estar. E aqui a gente tem essa discussão, né? Sempre que acontece alguma coisa que afeta a população mais pobre, alguma coisa tipo a morte de alguém, sei lá, cai a casa de alguém, enfim, as pessoas ficam, o poder público fica muito triste, as pessoas ficam muito tristes, mas o que é que causou isso, né? Será que essa ocupação, as pessoas não imaginavam que isso fosse acontecer? Por que expulsar as pessoas de casa e derrubar as casas delas? Pessoas que não têm muito dinheiro, não têm para onde ir, não causa essa comoção no geral. Às vezes a gente vê notícias de desocupações de terrenos que as pessoas ficam comemorando, né? Isso mesmo, tem que tirar esses vagabundos daí, que estão invadindo essas terras, terras que ninguém nunca nem fez nada lá, mas a partir do momento em que pessoas pobres sem moradia ocupam essas terras, aí aquele lugar passa a ter uma função extremamente essencial. O dono aparece, um dono que nunca ninguém tinha ouvido falar, de repente aparece, né? Então, essa discussão em torno do direito à terra, à moradia, essas tensões entre classe média e pessoas mais pobres, está muito bem representada nesse conto. E aí e o mais legal é que, assim, com o passar do tempo, aquela comunidade que antes era uma ocupação cresce, as pessoas vão melhorando suas casas, vão urbanizando ali o lugar, vira um bairro como qualquer outro. Aquelas famílias de classe média que estavam lá antigamente no início do bairro, todas saíram, meio que foram para bairros mais de acordo com a renda delas, né? Para se separar desses pobres. E o único que fica lá é esse pai do narrador, da narradora, que com o passar do tempo ele fica muito amargurado, ele acaba virando uma espécie de assombração daquele bairro, né? Um velho, se torna um velho muito amargurado, com a barba muito grande, que sempre reclama de todo mundo, que é muito violento e que sempre ficou com essa coisa da amargura contra as pessoas mais pobres que ocuparam aquele bairro, sempre chamando eles de invasores, sempre diminuindo eles, mesmo que ele próprio já não tivesse mais nada, porque com o tempo ele foi perdendo tudo. Então esse conto eu acho que para mim foi o melhor. Acho que por todas essas questões que trabalha, todas essas discussões que a gente pode ter a partir da leitura dele. Então, certamente, Sacrifícios Humanos é uma obra que eu recomendaria demais que você desse uma chance. Se você não quiser ler o livro inteiro, leia pelo menos esse conto, Invasões. Ele é muito bom. Esse livro está disponível, eu peguei ele na biblioteca, mas ele está disponível para você adquirir diretamente lá no site da Editora Moinhos, né? Se você gostou desse vídeo, peço que dê um like, comente o que você achou, se você ficou com interesse de realizar a leitura, e compartilhe, né? Indique esse canal para os seus amigos, conhecidos. E se você tiver alguma coisa que você gostaria que a gente discutisse, por favor, deixa aqui nos comentários e vamos trocando essa ideia, tá bom? Até a próxima.